A graça e a paz, queridos irmãos, mais uma vez Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos nesse domingo especial para adorarmos o nome dEle, depois de uma semana intensa, de uma semana de muita expectativa. Esse dia o Senhor preparou para nós estarmos juntos. É uma alegria, como temos sempre dito, estar com você, mesmo à distância, e poder nos alegrar em Deus, poder compartilhar a palavra, poder adorar o nome do Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Temos vencido cada dia com oração, com confiança e com esperança em Deus, que tem renovado a nossa fé, que tem renovado a nossa esperança. É uma bênção poder estar com você nesse domingo, é uma bênção saber que você está aí nos assistindo, é uma bênção poder compartilhar a palavra. Afinal de contas, Deus tem sido nosso guia em todo esse tempo de dificuldade. Deus tem sido nosso pastor, Deus tem nos guiado, Deus tem nos protegido, Deus tem sido misericordioso comigo, com a minha casa, com você e com a sua família. Então, querido, que a paz de Cristo esteja reinando no teu lar, reinando na tua vida, e que essa esperança continue viva no seu coração, no nosso coração, como igreja do Senhor Jesus. E você também, querido amigo, que está nos dando a honra de nos assistir, desejamos que Deus te abençoe, que esse dia, que esse domingo, seja um domingo abençoador na tua vida. Quero compartilhar nesta noite uma palavra de Deus para o nosso coração, que está em Jeremias. É um texto muito conhecido, mas Deus colocou no meu coração trazer essa palavra e compartilhar com você nesta noite. Jeremias 29, versos 11, 12 e 13. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar essa leitura e manter a Bíblia aberta durante todo esse momento, porque nós vamos estar ministrando aqui a palavra do nosso Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei por exílio. Pai, nós te louvamos por essa palavra. Abençoa o coração do nosso amado irmão, da nossa amada irmã, Senhor, de todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Deus, envia o Espírito Santo, Senhor, para nos revelar a Tua palavra, para abençoar o nosso coração, para nos conceder a luz para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, quero nesta hora compartilhar esse texto, usando como tema para essa palavra de hoje, vencendo em tempos difíceis. Vencendo em tempos difíceis. E nós entendemos que estamos vivendo um tempo difícil, não é dos melhores dias os que nós atravessamos. Então nós precisamos encontrar uma forma de vencer esse tempo da melhor maneira, vencer mantendo a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Caminhar, quando tudo está bem, todo mundo caminha. Viver uma vida de prosperidade, de alegria, de confiança, quando tudo está às mil maravilhas, todos nós temos facilidade para isso. Agora, vencer um tempo ruim, alegrar-se num tempo de tristeza, ter esperança num tempo de desespero, aí só com a ajuda de Deus, só com a graça do Senhor.
E esses dias que estamos vivendo, meus irmãos, são dias difíceis, de dificuldade, expectativa, dias de ansiedade, de incertezas. Então, como que nós vamos conseguir sairmos desse tempo vitoriosos? Quero compartilhar com você nesta noite 3 razões pelas quais nós devemos continuar crendo em Deus, porque somente crendo em Deus é que nós superaremos as dificuldades vividas nesse dia. Então, 3 razões por que você e eu devemos confiar que Deus vai nos dar a vitória. 3 razões por que nós devemos continuar acreditando no Senhor e sabendo que Ele é que nos vai conduzir vitoriosamente nesses dias de dificuldade. Jeremias aqui traz para nós essa palavra que conforta o nosso coração, que anima a nossa alma. Eu sei que você tem, como todos nós brasileiros, como todos os habitantes do planeta, estamos vivendo um tempo de pandemia, de susto, de inquietação. Então a primeira razão que eu encontro aqui para nós crermos que Deus vai nos conduzir vitoriosamente é o seguinte, no versículo 11, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Então a primeira razão, queridos, é que Ele está cuidando do nosso futuro. Vou repetir, Deus está cuidando do nosso amanhã. Diga para quem está perto de você, Deus está cuidando do seu amanhã. Deus está cuidando do nosso futuro. Queridos, nós sabemos que grande parte daquilo que rouba a nossa energia, daquilo que causa ansiedade, desconforto a nós, preocupações a você e a mim, as coisas que mais nos preocupam em determinados momentos não são as coisas do hoje, mas são as coisas do amanhã. Nós perguntamos como será o amanhã? Como serão os dias que ainda estão por vir? Por que nos preocupamos com o amanhã? Porque o hoje nós já sabemos como está sendo. O hoje nós já podemos ver. O hoje nós já podemos contemplar. Mas o amanhã é mistério para nós. Então a preocupação com o amanhã, a preocupação com o futuro, a preocupação com o que será daqui para frente é que tem trazido inquietação para o nosso coração. Às vezes nós sofremos por antecipação, sofremos com o amanhã, sofremos com as coisas que ainda estão por vir. E nesse tempo de pandemia nós perguntamos quando vai acabar tudo isso? Quando vai cessar esse vírus que tem assolado a terra? Eu me pergunto, talvez você também se pergunta. E outras coisas mais nos perguntamos, e os nossos familiares, e os nossos parentes, e os nossos amigos, e a despensa da nossa casa, e como estão ou como estarão será as nossas contas depois que passar tudo isso. Então, essas preocupações, elas vão gerando em nós uma grande ansiedade. E por que nós temos que confiar no Senhor? Porque Ele cuida do nosso futuro. O amanhã está nas mãos de Deus. O amanhã pertence ao Senhor. Jesus, conversando com os discípulos, falou para eles: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não estejam inquietos com o que virá amanhã. Ou seja, o que Jesus está ensinando? Viva o hoje. Hoje nós podemos agradecer ao Senhor por esse dia, por esse domingo. Podemos agradecer ao Senhor pela nossa família, pela nossa casa. É um dia de louvar a Jesus, é um dia de agradecer ao Senhor. Você está vivo, você está com sua família, você tem o que comer, você tem onde morar, você tem tudo o que você precisa. Então vivamos o dia de hoje e deixemos que o amanhã Deus está cuidando. Nem um fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem a vontade do Senhor. A Bíblia nos ensina, meus irmãos queridos, que nós devemos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje.
O Salmo 128, verso 24 diz: esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então, nesta noite, nós que estamos com o nosso coração preocupado, Deus chega conosco e diz assim, ó, imagine aí, vou usar aqui uma expressão que o pastor Adriel usa, me empresta aí a tua mente, e vamos imaginar Deus chegando com você e comigo, e dizendo assim, senta aí, filho, quero falar com você sobre o seu futuro. Aí você fica ansioso para saber a respeito do seu futuro, o que Deus está dizendo para você sobre o amanhã. Pense que você chega com um filho seu e diz, filho, senta aí porque o papai quer falar com você sobre o teu amanhã. Aí o filho senta todo ansioso e naquela expectativa, o que será que o papai tem a me dizer sobre o meu futuro? O que será que o meu pai tem para falar? Será que ele vai falar alguma coisa boa para mim? Ei, irmão amado, irmã querida, nós somos levados a nos preocuparmos com o amanhã e já sofremos por antecipação. Até porque nós ouvimos coisas que nos amedrontam, que essa semana, que esses dias serão dias terríveis, dias de inquietação, dias de sofrimento, dia de muita dor, dias de muitas dores, muitas lágrimas. Isso nos apavora. Então Deus chega com você e diz assim para você, eu quero falar para você sobre o teu amanhã, sobre o que será amanhã. Então veja aqui o que Deus está falando para você e para mim também. Eu é que sei, você não sabe, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Então vamos ouvir, que pensamentos são esses? Quais os pensamentos que Deus tem sobre o nosso futuro, sobre o nosso amanhã? Ele diz aqui, ó, pensamento de paz e não de mal. Ou seja, Deus chega conosco e diz, ó, eu quero falar com você sobre o teu amanhã, mas eu já te antecipo, eu já te digo por antecipação que é coisa boa. Ei, irmão amado, irmã, Deus tem coisas boas para você. Está dizendo aqui coisas boas, pensamento de paz e não de mal, pensamentos bons e não ruins, coisas maravilhosas que eu quero fazer na tua vida. Então, primeira razão, Deus está cuidando do teu amanhã. As promessas dele para você e para mim são promessas de paz, promessas de proteção, promessas de alegria. Ele quer o nosso bem. Imagine um pai querer o mal para o seu filho. Ninguém. Jesus disse, se vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, quanto mais o Deus Criador vai dar boas coisas para vocês. Então, primeira razão, por que continuar crendo em Deus? Porque Ele tem o futuro nas mãos dEle. Porque o nosso amanhã está nas mãos do Senhor. Ele que nos guarda. É Ele que tem coisas boas para nós. Nós não sabemos, nós não temos condição de saber do que virá o amanhã. Segunda razão, para nós continuarmos crendo que em Deus superaremos esse tempo difícil que estamos vivendo. Verso 12, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. A segunda razão é porque Deus tem prazer em ouvir a nossa oração. É porque Deus vai ouvir quando nós orarmos a Ele. Quando nós clamarmos por ajuda, quando nós clamarmos por socorro, então me invocareis e passareis a orar a mim. Nosso Deus é o Deus vivo, queridos. Nosso Deus é o Deus que tem prazer em nos ouvir.
É o Deus que tem prazer em nos escutar e nos acolher. A sua promessa aqui é assim: então me invocareis e passareis a orar a mim. Ou seja, é tempo de oração. É tempo de clamar pela presença de Deus, pela misericórdia do Senhor. Se Deus não tem nos ouvido, é talvez porque nós não temos orado como devemos. A oração é uma arma poderosa. A oração atrai a presença de Deus. Queridos, nós nunca teremos resposta se nós não orarmos. Nós nunca seremos ouvidos se nós não falarmos com Deus através da nossa oração. O texto diz aqui, então, ou seja, aí vão começar a invocar a mim. Então me invocarão e passarão a orar a mim. Esse é o tempo que nós precisamos orar, que precisamos estar na presença de Deus, que precisamos entrar no nosso quarto, nos ajoelhar, que nós precisamos estar lá com a nossa família, segurar nas mãos dos nossos familiares e orar ao nosso Deus. Será que nós temos orado como convém? Aqui há uma promessa de resposta. Há uma promessa de Deus dizendo: eu vou ouvir. Mas é claro que Deus só vai ouvir quando nós orarmos. Queridos, a oração move o braço de Deus. A oração faz coisas extraordinárias. O poder da oração é um poder que muitos crentes têm desprezado. Muitos de nós temos desprezado o poder e o valor da oração feita dentro do propósito de Deus. Lembre-se, no momento que nós mais precisamos, nós oramos ao Senhor e o Senhor nos ouve. Me lembro que quando o profeta Elias se hospedou na casa daquela viúva que o alimentou, o filho da viúva morreu. Então aquela mulher recorre ao profeta, recorre ao Elias e disse: você veio à minha casa, eu lhe hospedei e olha o resultado, meu filho morreu. A mulher esperava que Elias fizesse alguma coisa pelo filho dela. Havia no coração da mulher uma esperança de que o Elias ia ressuscitar o seu filho. Mas como Elias era só um profeta, não era Deus, e ninguém tem poder para dar a vida a não ser o Senhor. Mas Elias conhecia o Deus da vida, o Deus que você conhece. Então a palavra do Senhor diz que o Elias levou aquele menino para o seu quarto, onde morava, e ele orou a Deus. Ele fez uma oração. No tempo de dificuldade, a oração é a arma poderosa que nós temos. Ele orou: Senhor, eu te peço que a alma desse menino torne a entrar nele. E a palavra do Senhor diz, queridos, que aquele menino ressuscitou. E ele o devolveu à sua mãe. O milagre pelo poder da oração. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu responderei. Aleluia, Deus quer responder, mas nós precisamos orar. Outro exemplo de resposta de oração, quando Daniel estava na corte, lá na Babilônia, a Bíblia diz que saiu um decreto da parte do rei, para que todos os sábios fossem mortos, porque o rei havia tido um sonho e queria saber o sonho e a sua interpretação. E convocou os sábios, todos os sábios, para que eu fizesse lembrar o sonho e a sua interpretação. E nenhum sábio foi capaz de lembrar o sonho do rei e nem interpretá-lo. Então o rei decretou a morte de todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel e os seus companheiros. Isso era um tempo difícil para o Daniel. O que fazer diante de uma ordem real? O que fazer diante de uma ordem que se apressava para ser cumprida? Daniel só tinha uma coisa a fazer: recorrer a Deus em oração. E a palavra diz que Daniel subiu para o seu quarto,
e orou a Deus, dizendo: Deus, me ajuda, Senhor. Eu preciso de uma resposta para levar ao rei. Me revela, Deus, o segredo do rei. Tu és o Senhor que conhece os segredos. Querido, Daniel recorreu ao poder da oração. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? A Bíblia diz que foi dada a Daniel uma revelação numa visão da noite. E o Daniel foi lá com o rei, lembrou-lhe o sonho e fez a interpretação, e com isso salvou todos os sábios da Babilônia. Ninguém morreu, porque a oração é poderosa. E passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor. Então, essa é a segunda razão porque nós, você e eu, num tempo difícil, devemos continuar crendo, porque Deus ouve as nossas orações. Porque a oração é uma arma poderosa, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Só que, detalhe, queridos, temos que orar. Será que temos orado? Como devemos orar? Será que como igreja nós temos dobrado o joelho diante do Senhor? Temos feito o que está escrito lá em 2 Crônicas, que todo mundo fala: orar e buscar o Senhor. Pedro estava preso e no outro dia, no dia seguinte, seria entregue às autoridades de Jerusalém e possivelmente seria morto. A Bíblia diz que Pedro estava no cárcere e haviam seguranças nos portões, mas a igreja dos dias de Pedro estava em oração por ele, estava clamando a Deus por ele. E a palavra diz que Pedro foi livre da prisão, porque a igreja estava orando por ele. Meu querido irmão, minha amada irmã, como vencer tempos difíceis? Confiando em Deus, crendo que o nosso futuro está na mão dele, crendo que o nosso amanhã ele está cuidando, buscando a presença dele em oração. E a terceira razão, por quê? Porque devemos continuar crendo em Deus, conforme aqui o texto, veja aí na sua Bíblia, o verso 13 e 14. Verso 13 e 14. Diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos, e farei mudar a vossa sorte. Então essa é a terceira razão. Por que devemos continuar crendo no Senhor? Porque se nós buscarmos a sua presença, ele se deixará achar por nós. É uma busca intensa, é uma busca de alma. Nós temos buscado tantas coisas, né, queridos, para fugir dessa pandemia. Buscamos as receitas, buscamos isolamento social, buscamos as máscaras, buscamos as medicações, buscamos tantas formas de nos proteger e devemos fazer isso mesmo. Seguimos as instruções que nos são passadas pelas autoridades da saúde e devemos fazer isso. Não estou aqui dizendo que não devemos fazer, pelo contrário, incentivo a cada um a fazer o que tem que ser feito. Mas o texto aqui diz que Deus é o que nos livra e que a presença dele no nosso meio é garantia da nossa vitória. Mas essa presença dele no nosso meio é resultado de uma busca intensa, de uma busca de coração, uma busca de alma. Quando você e eu nos desprendemos de todas as coisas aqui que nos rodeiam e nós entramos numa busca intensa pela presença de Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Não me refiro a uma busca por necessidade, mas uma busca por amor. Porque você ama o Senhor, porque você gosta da presença do Senhor, porque a presença dele faz bem para você, faz bem para mim. Ó, queridos, nossa grande vitória
está exatamente no fato de termos Deus conosco. Jesus salvou o barco dos discípulos porque ele estava no barco. É a presença de Deus entre nós, é a presença manifesta de Deus no nosso meio que faz a grande diferença. Lembra quando os amigos de Daniel foram jogados na fornalha de fogo ardente? O rei que ordenou que eles fossem mortos e que assistia aquele momento, imagine aí. A Bíblia diz que o rei, com os seus grandes, com os seus conselheiros, rapidamente mudou o seu semblante e levantou-se e ficou olhando dentro da fornalha. Eles lançaram 3 homens atados dentro da fornalha, mas ele via 4 homens. Ele testemunhou, dizendo: o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Ou seja, não era um homem comum. Sabe quem estava ali para livrar os seus servos? Deus, a presença. Ei, querido, a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, é que vai nos garantir vitória em tempos difíceis, em tempo de dificuldade, de pandemia. Deus é conosco. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Salmo 91 diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro, Ele te livrará de todo mal, Ele livra você, Ele te guarda, Ele te protege. Então aqui está dizendo assim, buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, se não me buscardes, não me acharão. Primeiro busca-se a Deus em oração, em jejum, em consagração. E em resposta a essa busca, Deus se manifesta. Está aqui, muito claro: buscar-me-eis e me achareis. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Quando você de fato tiver sede da minha presença. Quando você quiser além das coisas que eu posso dar, quando você quiser a minha presença. Verso 14: e serei achado. Eita, glória a Deus, serei achado. Ou seja, Jesus disse: todo aquele que busca, acha. Todo aquele que busca. Então é tempo de buscar o Senhor. É tempo de procurar a presença do Senhor. É tempo de querer essa presença. Quantas coisas nós temos buscado? Várias coisas. Não é verdade, queridos? Eu e você temos buscado muitas coisas. E devemos continuar buscando. Mas a garantia da nossa vitória está em buscar a presença do Senhor. Deus na nossa casa. Deus na nossa vida. Deus nos nossos negócios. Deus presente significa bênção presente, livramento real, resposta de oração, proteção contra todo mal e vitória em tempo de dificuldade, em tempo de luta, em tempo de peleja. Será que nós temos realmente feito isso? Será que nosso coração está confiante que Deus está nos guardando? Que o nosso futuro está nas mãos dele? Irmão querido, é natural do ser humano essa preocupação. Eu também sou igual a você, ou talvez até mais. Nos preocupamos, mas Deus está cuidando do nosso amanhã. Deus é a resposta da nossa oração. A sua presença é a garantia da nossa vitória. Nesses tempos, querido, de dificuldades,
de incertezas e até de medo, vamos continuar colocando em Deus a nossa confiança. Vamos continuar buscando a presença dEle e fazendo dEle o nosso refúgio. Se você está afastado de Jesus, busque urgente uma reconciliação. Se entrega ao Senhor, entrega a tua vida para Jesus, recebe Cristo como teu Salvador pessoal, porque nele e com Ele nós vencemos os dias das dificuldades. Quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, por cada pessoa que está conosco ouvindo essa palavra. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor coloque no coração dos nossos amados irmãos, das nossas amadas irmãs, essa confiança, meu Deus, de que o Senhor está cuidando de cada um de nós e do nosso amanhã. Que a tua presença na nossa vida e no nosso meio é uma grande realidade e que o poder da oração faz coisas extraordinárias. Continua conosco, meu Deus. Nos dá uma semana de pleno êxito, Senhor. Ordena a tua bênção sobre nós, sobre a nossa casa e sobre tudo o que nós faremos durante toda essa semana que se inicia hoje. Guarda o teu povo, Senhor. Guarda a tua igreja e abençoa o nosso coração com paz, com segurança e com alegria. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmão. Deus te abençoe, querido. Tenha uma ótima semana e que o Senhor seja contigo. Amém.